E para você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo ao nosso 7º episódio. O meu podcast, o seu podcast, o Cast do CEO. Esse podcast é um podcast onde a gente traz aí 2,9% dos empresários que têm os seus negócios, que já passaram por N motivos e que estão há mais de 30 anos nos bastidores, né? Nos bastidores, nas trincheiras, trabalhando, produzindo e fazendo com que o Brasil, o país, seja cada vez mais próspero. E é isso que a gente conta aqui no nosso podcast. E se você está aqui, muito obrigado por estar aqui. Esse é o nosso 7º episódio. A gente está com um convidado muito especial. Mas antes de eu passar a bola para o Ricardo, eu quero me apresentar rapidamente. Eu sou o Rafael, sou um dos hosts aqui do podcast. Especialista em marketing digital, tráfego pago. Então, o meu negócio é fazer com que outras empresas vendam mais através da internet. É isso que a gente já faz há mais de 10 anos, tá? E eu tô aqui do lado do Ricardo, né? O Ricardo é o meu amigo, é o meu parceiro de negócio. Ricardo, como que você tá? Conta aí pra gente. Eu tô ansioso. Já faz muito tempo que eu tô tentando fazer essa entrevista e chegou o momento, né, tão inusitado de a gente conversar com o nosso amigo aqui. Tá? Perfeito. Eu sou o Ricardo, sou sucessor da Majestic, host do Cast do CEO e vizinho do nosso convidado. Tá? Ele é um empresário que tem uma empresa aí de 50 anos. 51 anos. E quem é o Ribamar? Quem é o Ribamar? O Ribamar é um cara que, com mais 2 irmãos, o Luiz e o Wilson, tivemos uma trajetória muito forte, graças a Deus, no nosso negócio, e sempre pensando em reduzir custos, aumentar a qualidade, que nem sempre uma coisa é possível em detrimento da outra, dar empregos. Hoje nós temos, provavelmente, fechou com 967 pessoas, colaboradores, no mês de abril, né? Eu peguei esse número fresquinho. Mês de maio teve algumas contratações, então daqui a pouco nós estamos com 1.000 funcionários dentro da nossa coisa, que é um orgulho enorme para nós. Bom, tenho 70 anos, sou casado há 44, tenho 2 filhos, um filho e uma filha, que também já são casados, do qual tenho 2 netos. O Luiz tem 78, o Wilson tem 68, vai fazer em dezembro. Muito bem. E somos sócios há 51 anos na Sutubo. Maravilha, Ribamar. Legal. Seja bem-vindo, Ribamar. Já deu uma introdução, né, Ricardo? Muito grande. Falou um pouco da introdução. E eu acredito que, assim, é interessante, né, Ribamar? Primeiramente, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Não, eu que agradeço, tá? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Obrigado. É um prazer poder falar contigo, conhecer também um pouquinho da história. E é muito a gente sempre tenta entender os porquês, né? Porque a gente tem vários porquês na nossa vida, né? Nas decisões que a gente toma em relação ao que empreender. E como que surgiu? Qual foi o porquê do grupo Açotubo? Você como fundador, como que surgiu a ideia de entrar nesse ramo? Como é que foi esse ponto de partida? Hoje você comentou que já são quase, né, 1.000 funcionários, mas quando era só 1, 2, 3, 5, como que começou isso e como é que foi essa jornada? Bem, primeiro eu tenho que voltar lá nas fazendas de café do meu pai, lá no interior do Paraná. E a minha família é quase toda paulistana, só eu e meu irmão Wilson, que é paranaense. Legal. E descendente de italianos, né, e foram comprar terras de café lá no Paraná. E lá, geada, com desmatamento muito forte, mexida na área da fauna, flora, toda, né? Isso fez com que muitas geadas, um bichinho pequenininho que você não conhece, talvez chamado broca, você viu o café do lado de fora, estava inteiro, você viu ele para descer a punha, quando assim se amassava, ele não tinha mais as castanhas, porque ele já tinha comido tudo e tal. Até que um dia, isso foi em 67, um tio meu, irmão da minha mãe, subiu em cima de a gente chama, como eu sou um caipira, chama de toco, subiu em cima de toco e falou pro meu pai: João, leva teus filhos embora daqui, isso não dá futuro para ninguém, né? E nós viemos em 66, foi em 67 nós viemos para São Paulo. Não vendemos nada lá. E fizemos com que nós tínhamos primos que trabalhavam com aço. Que se tivesse aberto até hoje teria 75, 80 anos de vida a empresa. E fecharam ao longo de mais ou menos 30 anos de empresa, por questão que não houve a segunda geração
né? Que admitiu Para dar continuidade nos negócios. Certo. E foi assim que nós entramos. Então, temos uma experiência com meus primos. Aí, por eles trabalharem com aço, nós passamos a iniciar nossa vida com tubos, para poder ir nos casamentos, né, juntos, né, porque senão a gente brigava, né? E depois, como eles foram fechando as suas empresas, são 2 empresas, eles foram fechando e nós, então, também passamos para o aço. Depois veio a fase da trefilação, que é um trefilado a frios, para a indústria de peças, automóveis, etc. E depois, mais recentemente, há 14 anos atrás, compramos uma empresa de 54 anos, chamada Artex, e a Açotubo comprou e formou o grupo Açotubo, que hoje... A trefilação, nós temos uma joint venture com a Valoré, que é uma empresa de tubos do mundo, tá certo? Ficamos com uma participação e ela ficou com a participação mais gorda, porque ela é muito maior que nós. Bom, e aí nós fizemos o grupo Açotubo. Então o grupo Açotubo hoje está constituído pela Açotubo, onde está os 967 funcionários. A Açotubo está constituída pela Açotubo, pela a Incotep, que era trefilado, eu só tenho tirantes, geotecnia, tudo que é geotecnia, tudo para baixo da terra, não tem nada exposto, é aço, mas tudo para baixo da terra, não tem nada para fora da terra. E o Ricardo conhece o prédio, inclusive, tudo é nosso aí. E tem também uma da empresa de inoxidável. Hoje nós faturamos, além dos 967 funcionários conosco, nós temos 8 filiais da Açotubo, 4 da Artex e 2 da Incotep. E do qual nós faturamos, já chegamos a faturar 2,5 bilhões de reais. Só que hoje ela está dentro do que é o normal dela. 1,950 a 2,100 mais ou menos, que é o negócio. Quando foi na pandemia que subiu todos os preços, aquela desorganização econômica que existiu no Brasil, entendeu? Perfeito. Então, na verdade, foi dos primos, lá no comecinho. Sim. A empresa era familiar, então? Era um familiar. Então, o que aconteceu? Meu irmão mais velho, o Luiz, esse que hoje é o fundador da empresa, ele chegou e falou, entrou de sócio, para depois integralizar o capital no final do ano. Lá decresceu o preço na terra, sei lá, 10%. E aqui a empresa cresceu e valia 20% mais, 30% mais. Então nós não alcançamos mais. E não teve negócio, não teve jeito de fazer. Foi bom para o meu primo, que entrou capital durante um período. Ele tinha. Ninguém falhou. Simplesmente a empresa cresceu e os imóveis rurais decresceram. Então o que aconteceu? A lacuna ficou muito grande. Então nós abrimos uma pequenininha para nós. Isso foi com tubo. Então o seu tio acertou de trazer os sobrinhos para São Paulo? Esse meu tio, ele é meio, assim, dentro da família, é meio enigmático, porque ele faleceu também, já é falecido, porque ele é um cara que ajudou muito meus irmãos vieram 3, 4 meses antes, acolheu dentro da casa dele, né? Depois veio meu irmão, acolheu dentro da casa dele, depois viemos nós, então meus irmãos e minhas irmãs vieram para dentro da casa própria nossa, né? Foi a única coisa que nós compramos em São Paulo, uma casa própria, no bairro da Penha. Porque meus tios todos ficavam no bairro da Penha, né? Tio, primo, etc. E depois nós abrimos a empresa, porque eles, como nosso sócio, vimos o que era, como era, e nós sabíamos que tinha um ramo de tubo que dava para a gente fazer negócio com o ramo de tubo. Então nós aplicamos nosso dinheirinho devagarzinho no ramo de tubo. Com muita resiliência, com muita vontade, com muitas situações de tudo que é plano econômico, eu passei todos eles nos 51 anos da minha vida. Sim. Todos, da minha vida não, da vida da empresa. Nesses 51 anos, eu passei por todos os planos, por todas as moedas, 3 ou 4 moedas, será que foram e voltar e tal, etc. Até chegar num ponto que vencemos. Ponto. Porque vencemos, nós vamos falar mais pra frente. Não, com certeza. Ô Ricardo, eu sei que você vai entrar aí, mas, deixa eu só puxar um negócio aqui. Essa questão familiar aí, é um enigma, assim, na cabeça do empresário, essa questão do desafio que é trabalhar com a família, se é um desafio, se é bom, ruim, enfim. A pauta o que você acha dessa questão família? E até, Ribamar, também, se você puder também compartilhar como é que foi administrar isso, ser uma coisa dentro do negócio, ser outra dentro de casa ou no churrasco de domingo, né? A vida com os 3 irmãos. Os 3 sócios. Quais foram os pontos positivos ali? O que você entende disso, Ribamar? Eu vou abrir a minha fala dizendo assim, os meus 2 melhores amigos. Puxa, que top. Que maravilha. Segundo, problema todos nós temos. Se você falar que na sua família não tem problema, na sua família não tem problema, eu vou dizer que vocês são 2 mentirosos, porque todas as famílias
Tem problema. O problema não, a situação é que você tem que garantir que os problemas sejam muitíssimamente menores do que os acertos, o sucesso. Né? Você tem que ter sucesso, porque o sucesso conduz até a felicidade conduz não sei o que, a maior nível de acerto e tal. Mas, de qualquer maneira, a família, eu costumo brincar com amigos e os considero assim, que onde está Deus sentado no Olimpo, não sei aonde é que ele está, embaixo no pé dele, fazendo cosca no pé dele, está a família. E tão importante que a família é estar lá juntinho com ele. Olha, trabalhar com família é uma delícia, porque quando eu trabalhei no começo, porque hoje tem governança corporativa, a nossa empresa hoje, o Bruno, que é meu filho, ele é CEO da companhia. Tá. A minha sobrinha Larissa, ela cuida do RH, o outro cuida do marketing, o outro cuida de compra, a minha filha cuida aqui no terreno, cuida das finanças, do braço financeiro da empresa. Então, estão todos eles empregados, bem empregados, cada um tem seu salário, cada um no seu nível, e tem retirada mensal de aluguel, que é pequeno, porque a gente não quer, a gente sempre tem uma filosofia. Vamos deixar a empresa rica e os donos pobres. Okay. Tá? Eu tenho apartamento no meu nome e meu carro, só, e o carro da minha mulher. O resto eu não tenho. Nada. Não tenho nada. Sou dono da Road, sou dono não sei o que, mas eu, pessoa física, só tenho isso. Eu sou um cara pobre, entre aspas. Né? E trabalhar com os 3 irmãos é o seguinte, primeiro, eu fiz a direção comercial durante 46 anos dentro da companhia, dos 51. Segundo, que toda vez que eu ia fazer qualquer negócio comercial, eu conversava com os 2 para sair. Eu nunca deixei de conversar. Terceiro, quando eu voltava, eu fechava o assunto com eles. Segunda visão do interlocutor, meu e eu. Né? Fechava o assunto. Então, nós nunca tivemos uma coisa assim mal costurada. E era recíproco? Sempre. O nosso contrato social, o primeiro contrato social, está lá escrito, lá todo mundo pode assinar individualmente. Está lá no primeiro contrato até hoje. Eu nunca assinei nada que não podia. E tenho absoluta certeza que eles não assinaram nada que eu podia. A confiança é tudo, né? Então, a confiança, eu acho que a confiança transcende, a confiança tem que ser um pouco de amor, né? Eu acho que nós temos que fazer tudo que a gente faz na vida, tem que amar. Traz a lealdade. Tudo. Cara, o negócio, a gente tem que perceber que se não houver lealdade, se não houver dedicação, se não houver... cada um querendo suplantar o outro, mas não por ciumeira interna, dizer assim, não, eu vou ser o maior narcisista dos 3. Não, esquece isso. Eu quero ser melhor que você, ou melhor que você, vocês querem ser melhor que eu. Isso nos conduz a uma subida. Não temos nada para olhar para baixo, né? Nós temos sempre que olhar para cima. Uhum. É isso aí. Então, hoje, a empresa é rica. Mas nós, donos, somos pobres. Nós. Tem um problema de saúde, tá? Precisa de ir lá nos montes rurais para tratar. Eu tenho dinheiro para poder tratar. Porque eu tiro da própria empresa, se for o caso, depois eu devolvo com o meu salário, com não sei o quê, entendeu? Então, nós não temos essa coisa de... quantos milhões você tem no banco? Eu nunca nem vi. Entendeu? Tem o cartão Black, tem o sala VIP, tem todas essas mazelas. Tem, mas não é uma coisa... Você fala, tem dinheiro para gastar, para comprar uma Porsche, agora comprar uma Ferrari, agora. Nunca nem pensamos nisso. Uhum. Agora, nunca pensaram, e algum dia, Ribamar, você pensou que o Grupo Açotubo ia estar entre as 1000 maiores empresas do Brasil? Não. Entre a minha empresa e a sua empresa, ali na rua Majestic, antigamente não entrava lá pelo portão da Açotubo, só ficava dentro da Açotubo. Depois você caminhava para Incotep, hoje está com a Valorec, caminhava para Tirantes, etc., Tecnia, e depois para a Artex. Eu saí um dia da Artex e vi tudo aquele panorama, aquela coisa toda aí, tá certo? Para quem não conhece, bastante grande, sempre feito com muitos requisitos arquitetônicos. Né? E eu olhava assim, eu fiquei emocionado. Mas não estava nem nas 1000 ainda, né? Eu tenho uns 700 mil, 900 mil de faturamento na época. E eu fiquei muito emocionado, entendeu? De ver o que nós fizemos. Né? Primeiro, todo mundo aqui temente a Deus, então nós agradecemos muito a Deus. Mas, por outro lado, foi muito trabalho. Trabalho, resiliência, dedicação. Nós confundia o que era empresa com família e família com empresa. Na beira da piscina, no sítio, nós temos um sítio em comum, uns 3, não é da família toda.
uma cidade perto de Sorocaba. E aí, quantas vezes nós estávamos na piscina, até aqui de água, e conversando sobre a empresa. Aí chega na segunda, conversa sobre a empresa de novo. Então eu costumo dizer o seguinte, além da resiliência, você tem que ter, talvez vocês vão fazer a pergunta pela frente, mas você tem que estar disposto para ser empresário, você tem que estar disposto a trabalhar. Não tem esse negócio de ficar quieto. E tem muito isso, né? Ó, Ricardo, que legal isso aqui, um insight poderoso, que é assim, a gente como empresário, nós como empresários, a gente respira o negócio, né? E não é respirar ele na segunda e na sexta-feira, da 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, talvez desligar. Não é entrar nesse modo commodity robotizado de projetar e limitar o entendimento do seu negócio, mas, cara, é respirar. Meu funcionário trabalha de 15 para as 8, às 10 para as 6, com 1h15 de almoço. Eu faço 40 minutos, atualmente, né? Antigamente eu fazia menos. Mas eu faço 30, 40 minutos de almoço. Eu entro hoje eu entro 8h30. Sim. Mas sempre eu entrei 7h30, 7h25 e saí às 6h30, 7 horas da noite. Quando não tinha jantares, quando não tinha congresso, quando não tinha palestra, quando não tinha para assistir um curso para fazer, para se especializar. Sempre eu trabalhei 12, 14 horas por dia. Não morri, viu? Estou com 70 anos. Essa é a receita, vivo, né? saúde. Você não consegue, a gente estava conversando lá embaixo, que você não consegue o sucesso fazendo pouca coisa, né? Então... O mais do mesmo, né? O mais do mesmo. Mais do mesmo. A empresa vai com você para tudo quanto é lugar. Não tem como separar isso, né, Ribamar? Meu irmão mais velho, toda vez que ele vai para... Hoje está tirando um pouquinho mais de férias, mas sempre foi 8, 10 dias, 12 dias por ano, quando tirava. E toda vez que ele ia para um hotel, para qualquer lugar, ele tinha um maior orgulho da vida. Era falar, pô, encontrei um cara que consome tubo, consome aço, eu vou fazer a venda para ele para ganhar minha brincando, né? Para ganhar a minha viagem. Dito e feito. Não teve uma vez que ele não cravou na pedra. Sempre ele fez vendas. Simpatia, humildade. Entendeu? O Luiz é mais humilde que eu. Eu não sou tão humilde, não. Eu acho que quer dizer, para fazer negócio eu sou um pouco humilde, mas o Luiz é humilde para a vida, é humilde, é meu irmão, né? Mas eu acho que o cara tem que estar humilde, bastante humilde, para ele poder fazer negócio com o outro. Porque senão você levanta muito a crista, você perde a confiança da outra pessoa que está na tua frente. E o dinheiro vai e volta, né, Ribamar? Se não tomar cuidado... Dinheiro é uma coisa volátil, né, Ricardo? Dinheiro é uma coisa volátil, entendeu? Eu vejo assim, depois que eu vi, há 5 anos atrás, mais ou menos, um fabricante de sinos no Japão, que tinha 850 anos, fechou. Eu vou dizer, na linha do tempo, eu tenho essa filosofia, na linha do tempo tudo acaba. Até a Sutubo vai acabar, até a Majestic. Nós todos vamos acabar, né? Na linha do tempo acaba. Agora, dinheiro é uma coisa que facilita muito a vida, desde que você esteja de bem com ele, né? Sim. Porque senão os reis, as rainhas, os príncipes, eles não teriam depressão, né? Não teriam nada, porque tá tudo na mão, é só fazer assim, tá aí, ó, tá aí disponível e tal. O Ribamar, quais as características que você considera importantes numa pessoa que quer empreender? Cara, é tão difícil, né? É muito difícil. Mas as características principais. Primeiro, conhecer um pouco o mercado. No mínimo um pouco. Tem que conhecer bem, mas eu acho que no mínimo um pouco. E promover dentro. Bom, quanto eu vou precisar de dinheiro para fazer o meu investimento? Para não precisar de entrar e alavancar a empresa. Sistemas financeiros, de modo geral, qualquer um. Pode ser do pai, da mãe, do tio, da tia, tomar emprestado do cunhado, nada. Você vai ter que pagar. E aí vem aquela velha história, né? Você não deveria ter... É sabedouro que se você entra numa dessa, você realmente tem, sei lá, 3, 4, 2,5% que vai te tirando. Que é exatamente quase que o lucro da tua companhia. Porque hoje em dia, os lucros das companhias, não sei a tua, não sei a vossa, mas o lucro da companhia hoje é 6, 7%. Pô, eu pago 2,5%, 3% para uma entidade financeira, né? Então é para um momento, você tem que fazer para um momento. Então quando você abre uma empresa, você tem que ter resiliência, você tem que ter dedicação. Você não pode trabalhar igual ao teu funcionário, você tem que trabalhar o dobro do que ele trabalha. O dobro do que ele trabalha. Não porque ele não trabalha muito, ou porque trabalha pouco, não estou fazendo isso, eu estou dizendo que se ele trabalha 8 horas por dia, você trabalha 16, 14, 12. Você tem que contar com a mão de obra da família.
família importante, tá vendo? Sim. A tua mulher sabe datilografar? Vai datilografar, sabe digitar? Né? Datilografar era no meu tempo, me perdoe. Entendeu? Você tem que pôr ela ali, você tem que pôr o teu filho para ajudar a usinar, para ajudar a vender, para ajudar... Você tem que contar um pouco. E outra, e saber que durante 5 anos, no mínimo, você não pode tirar dinheiro da empresa. Só tira para comer. Só para comer. Carro novo, casa, não sei o que, tá. Eu tenho muitos amigos que inverteram o papel da empresa. Sim. A empresa estava indo bem, o cara começou a tirar dinheiro para comprar sítio, para comprar coisas que não rendem dinheiro. Enquanto você tem no mínimo 5 anos e ela indo bem, aí você se acalma e pode comprar algumas coisinhas. Se não, é na mesma casinha 5 anos, é no mesmo carrinho 5 anos, é no mesmo jeito de viver a tua vida durante 5 anos. E trabalhando muito. E conhecendo um pouco o mercado. E tendo capital para tudo isso. Porque se você não tiver capital, tá vendo? Eu tenho amigos meus que entraram para abrir uma empresa com nada no nosso ramo, para trabalhar com isopor, não sei o quê, e 70% ele alavancou no sistema financeiro. Não tem quem sobrevive. Entendeu? Não sou contra o sistema financeiro, não, porque até nós temos uma área de sistema financeiro e nós somos comedidos. Eu não quero saber de pegar gente que quer pagar 4%, 5%, que eu sei que ele vai quebrar. Eu não quero o cliente de 4%, 5%, 6%. A gente precisa ter um cliente onde ele pode pagar um pouquinho acima do banco ainda. O banco já não quer mais ele pode pagar um pouquinho acima do banco. É só isso que eu quero. Não quero, senão eu vou perder dinheiro com ele. Entendeu? Exatamente. Aqui é o meu caso. Falando em preparação, uma das coisas que a gente sempre fala aqui é uma leitura, né? Em busca do conhecimento, palestras, cursos. O que mudou assim de repente na tua vida? O que você indica de leitura, curso, Senai? Ô, Ricardo, a gente vai envelhecendo e infelizmente fica mais próximo do muro, né? Do muro das lamentações, não é? A gente fica mais próximo, estou com 70 anos. Então eu me sinto muito à vontade para falar com o presidente da República, não é? A gente se sente à vontade, não eu. Qualquer um de nós vai amadurecendo, mas se sente para fazer qualquer coisa. Quando eu jovem, eu fui fazer um monte de curso. Bom, eu fiz Senai no meu tempo de moleque para poder, realmente, minha mãe queria que eu tivesse uma preparação. Eu não tinha Mastuba ainda. Quando eu terminei o Senai, fui para Mastuba. Então hoje eu tenho diálogo para falar com qualquer cliente. Não com a engenharia, tal, porque é muito sofisticado e tal, mas com a maioria dos clientes, que o cara está do lado de lá, eu sei falar com ele. Entendeu? Mas por quê? Porque, além do aprendizado do Senai, foram os anos de janela de 50 a 46 anos dentro da SUTUB, liderando a SUTUB, na área comercial. Uhum. Então, se você pegar assim, você for olhar, eu fui atrás de palestra, fui atrás de cursos, de pós, mas eu fiz jornalismo com formação minha, né? Eu fiz Casper Libero. Fiz jornalismo na Casper Libero. Me desenvolveu muito eu gostar de gente. Eu não gostava muito de gente, eu era um cara meio técnico. Entendeu? E como ficar numa área comercial... Como vende, né? Eu fui gozar. Só que minha família sempre foi muito comercial. Minha família, ela sempre foi muito comercial, muito expansiva, entendeu? Então eu estava encoberto, como é que se diz? Era uma brasa encoberta. Vamos assoprar cinza, apareceu a brasa, entendeu? Então eu me considero hoje um profissional bastante completo porque eu me preocupei com a minha formação. Eu me vendo hoje de blusinha assim, mas eu sempre tive. Terno, gravata, era o cara mais interessante do mercado. Porque eu sempre fiz isso. Um monograma aqui, sem bolso, porque eu queria que pusesse dentro do terno, as canetas e tal. E ficou muito bem. Então, eu sempre fui um cara que me cuidei da minha presença, cuidei do meu intelecto. Tá? E cuidar não precisa é só se aliar às pessoas que são comerciantes, é só se aliar a alguma outra palestra, agora, hoje em dia já não. Hoje em dia, quem quer ser alguma coisa, tem que ter 1 ou 2 pós-graduação nas costas. Tem que falar uma língua, eu não falo. Eu falo língua, eu falo inglês para poder viajar, para poder comer, para poder beber, sabe? Para não passar fome, entre aspas. Eu não sou um cara que fala bem inglês. Meu filho fala perfeitamente, meus sobrinhos, minha sobrinhada, minha filha, toda fala inglês. Minha filha ficou 4 anos e meio em Genebra, lá o cantão de Genebra pertence à língua francesa e ela fala francês também. Uhum. Então, todos eles falam, além da língua portuguesa, meu filho fala um pouco de espanhol, mas aí já é meia boca, não é tão bom. Mas ele fala inglês perfeitamente para fazer negócio. Meus sobrinhos, todos eles falam inglês, como se nós estivéssemos falando português aqui. Sim. Talvez um pouco mais calmo, porque a língua, para dominar a língua não é tão fácil, mas é assim. Fala desse jeito. Então, se você não se prepara, né, para você
se preparar e passar para a segunda geração um pouco do preparo teu e todo o preparo que ela vai ter que ter aí, nesse ínterim, você vai sucumbir. Porque se você sair daqui de onde estamos, andar na rua, você vai ver 3 placas de corretor querendo vender apartamento ou casa. Você vai ver 3 placas aqui no pedaço da rua só. Sim. 3 advogados, 3 médicos, 3 não sei o que. Você tem tudo que você precisa ter, você tem de encrenca no teu lado que as concorrências. É o que nos especializa é a concorrência, mas ao mesmo tempo é o que nos ferra a concorrência, concorda? Eu queria ter só eu vendendo aço, tubo, mas não tem jeito, né? Só tem concorrência. Então, é isso que faz. Você tem que ter muita vontade de se treinar. E o treinamento não precisa ir para o MIT, para Oxford, para Massachusetts, não sei aonde, tá? Não precisa não. Aqui no Brasil, poxa, eu tenho a Fundação Dom Cabral, e quer fazer pós-graduação ou qualquer especialização no IPT, você tem aqui a GV, você tem o INSPER, o FIA, você tem gente de primeiríssima linha no Brasil, que você pode fazer seus treinamentos. Pode querer. Ah, mas eu estou cansado, hoje não vou. Ah, mas não sei o quê. O tempo passa. E a gente sabe que a gente é finito, né? A gente é finito. Então não adianta. E comercialmente? Tem dia, Rafael, Manda. eu preciso buscar alguma coisa de conhecimento, né? Eu ligo... Como você faz? Mário, eu quero tomar um café. Daí você pega uma... Exagero dele. Toma um coffee ali, resolve. Toma um cafezinho, conversa. Um bate-papo gostoso, né, Ribamar? Não, o bate-papo é bom, eu gosto também, entendeu? Porque eu gosto também. Mas exagero teu, aprender comigo é exagero. Não, com certeza, tem que aprender. E assim, ó, comercial, você falou sobre pessoas, né? Lidar com pessoas, aprender a desenvolver, que você não gostava muito. Você acha que esse foi o maior... Mas eu não gostava, inibido. Mais inimigo. Tá, ok. Perfeito. E aí, no comercial, né? No aspecto comercial, você acha que esse foi o maior diferencial? E aí uma outra ponta que eu acho que seria legal você trazer era quais eram essas possíveis estratégias comerciais que vocês... Era muito network mesmo? Era muito relacionamento? Ou tinha um time de comercial, de vendas? O que vocês pensaram sobre essa questão? A minha virada comercial? não foi o jornalismo. Foi o jornalismo me descobriu. Mas foi a família. A família sempre foi muito empreendedora. A família sempre foi muito arraigada, assim, arraigada, né? Assim, com relação a... Nós gostamos de vender, nós gostamos de produzir, porque eu produzo hoje, eu não só vendo, hoje nós produzimos, né? Então, primeiro foi a família que deu essa virada. Depois veio o jornalismo, que me apacentou, tá certo? E a necessidade, tá? Porque, lógico, você melhora, por isso que eu falei, você vai dar curso para um vendedor, melhora ele um pouco. Mas se ele não é vendedor, não adianta, porque o vendedor é um louco, né? Ele começa o mês dele com um fixozinho e tem que fazer o dinheiro dele. Se você chega numa pessoa de engenharia, que é uma pessoa que faz contabilidade, custo, e fala, eu vou te dar emprego desse... Você não consegue fazer isso aí. Porque tem que ser louco. Ele começa o primeiro dia do mês puxando a cordinha do paraquedas, só que não sabe se vai abrir. Se não abrir, ele morre. Entendeu como é que é? Não faturou, pumba, né? Então, essa coisa de ser vendedor, eu tenho meu irmão Wilson, que gosta muito do Silvio Santos, gostava desse demais. Não para assistir programa, o jeito dele. Sim. Né? E eu gosto daquele jeitão também, só que ele era apaixonado pelo Silvio Santos. Eu gosto de ver gente daquele jeito, tá certo? Gente que vê oportunidade em tudo. Entendeu? Não fica longe das oportunidades. Eu estou olhando aqui, estou vendo oportunidade. Por exemplo, recentemente nós tivemos um cara, não vou falar nem o fabricante nem nada, mas um cara que fez uma varetinha de metal, só que era enrolado, o cara endireita a mão, e para tirar o bambuzinho das nossas orquídeas que a gente dá para nossas esposas, né? Por quê? E ele fez uma rua boa, e ficar verdinho lá no meio. Você pode ver que atualmente antiecológico, cortar bambu, destruir a flora, destruir a fauna e tal. Um arame de metal, revestido de verde. Você veja, como é que o cara viu? É bom, não é? Tá antenado. Então, a gente precisa. Se eu for lá dentro da tua empresa, você pode estar ciente, ou você na minha, se for nós dois formos antenados, nós vamos resolver o problema um do outro. Com certeza. Ribamar, outro dia eu estava escutando um pessoal do agro, né? O cara é um fazendeiro. Daí ele chama 5, 6 fazendeiros e eles têm que andar na fazenda do outro, né? E eles têm que pegar 3 erros cada um, né? Depois eles chegam, eles discutem 18 erros
elegem 3 para consertar na fazenda. Para fazer que está o problema. Eu achei tão Tá interessante. fantástico. Entendeu? Eu acho que ser empresário é como, por exemplo, escrever um livro. Eu tenho 2 livros escritos. É livro da família, não chama atenção porque é livro da família, mas a família inteira, do Brasil todo tem. Eu gosto muito, estou fazendo árvore da família, eu tenho cidadania italiana, eu gosto muito dessa coisa, dessa propriedade do chamado DNA. Né? Então, é como escrever, porque eu me vejo assim, escrevendo. Então, aí você escreve, puta, mas não é bem isso que eu quis dizer. Você relê, não é. Você rasga, joga fora e faz outra página, sabe? Entendeu? Então, é mais ou menos isso. O empresário tem que rasgar aquela página errada, fazer uma nova, de preferência certa. E ele tem que ter dentro da cabeça dele que, já que ele está arriscando o dinheiro dele, o tempo dele, a família dele, que vai arriscar muita coisa aí no meio daquilo ali, os clientes, o banco, ele está arriscando tudo naquele momento, porque ele é um organismo vivo dentro da sociedade. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que olhar primeiro, ele conhece pelo menos metade daquele problema. Pelo menos. Se ele conhece 10% daquele problema, aí eu vi um cara, ficou rico vendendo, não sei o que, e vai fazer? Não fica. Não fica. Tropeça, né? Muita vez tropeça. Agora, tem uma questão aqui, o Ribamar, da governança corporativa, né? É um conjunto de regras, de práticas, né? Que buscam promover a integridade, a ética, a sustentabilidade. Hoje eu vejo que o Bruno, né? Ele é a segunda geração e hoje ele é CEO do grupo. A governança veio depois da segunda geração ou antes para preparar essa turma? Olha, por incrível que pareça, eu e o Wilson achava que é mais jovem, tinha tempo. Meu irmão Luiz, que tem 78, tem 9 anos, vai fazer agora 9 anos mais que eu praticamente, então ele queria fazer a governança corporativa. Tá certo? E por que ele queria? Porque ele achava que enquanto nós estivéssemos bem, e é isso mesmo, é verdade, depois eu fui ver isso tudo, é verdade. Enquanto a gente estivesse bem, a gente teria obrigações com a segunda geração. Colocar eles no lugar, por falta de experiência, porque eles são muito bons, eu considero todos eles assim, esquecendo de ser pai de 2 deles, né? O Luiz tem uma, o Wilson tem 2, são 5, são muito bons. Muito bom. No aspecto, me chama, tudo que nós temos por dentro de nós passou um pouco para eles, tá bom? E, então, o que acontece? A governança nasceu há 10 anos atrás na Sutubo. E o Bruno só pegou o poder há 4 anos e meio. Ele virou CEO há 4 anos e meio. Onde a irmã falou amém, onde os primos falaram amém, porque ele estava mais preparado. O Bruno fez engenharia na Mauá, produção mecânica, depois ele fez GV, administração de empresa, e depois ele fez FIA. Tá bom? Então ele fez 2 pós-graduação. E tem como eu disse para vocês, tem língua, fala uma língua e meia, mais português. Então a governança corporativa é um organismo também vivo, como eu falei aqui agora, é um organismo vivo. Não adianta você falar que eu fiz a minha governança corporativa e pus uma pedra em cima. Não, mentira. Você está fazendo todo dia governança corporativa. A tua governança todo dia. Não é só passar o bastão. Hoje as ações da empresa estão quase tudo com eles já. Entendeu? Nós temos uma área que é de construção civil, né? E para prédio não de apartamento, para prédio industrial, galpão industrial, e tem uma terreno, que é a coisa. Então, isso está no nosso nome ainda. Mas o resto está indo com eles. Então, o que acontece com a governança? A governança corporativa começa por algumas regras, você tem que pegar gente que sabe fazer isso, tá bom? E tem que pegar algumas regras e aplicar aquelas regras vagarosamente, para não quebrar elas, porque senão você fala, pô, você não pode isso, não pode parar, o outro fala, você não pode, aí virou briga, né? Então, eu tive muito conselho da indústria de máquina Jacto, grande produtora agrícola, a máquina agrícola, lá de Pompeia, família Nishimura, tivemos o Mazaferro, que fica na beira da Anchieta, e tivemos o Grupo Gerdau, principalmente na pessoa do seu André Gerdau, que nos auxiliou muito nessas coisas, nos indicou pessoas que pudessem fazer isso para nós. Embora que eles lidaram com Peter Drucker, por exemplo. Nosso negócio não dá para lidar com Peter Drucker, tá certo? Mas ele lidou.
Então, isso você tem que ir colocando as coisas no lugarzinho certo, escrevendo, tem uns bolinhos de papel de vez em quando, tem que ter, entendeu? E acontece que sai tudo e a gente tem que ter paciência, não com eles só, eles conosco também, porque a gente quer interferir, né? Muitas vezes, tá indo muito bem, graças a Deus, tá tudo jóia. Se continuar desse jeito, tem mais 51 anos. Com certeza. A linha do tempo vai aumentar muito mais. A questão da sucessão, né, Ricardo? Que eu acho que é um ponto que uma das coisas trazer. que hoje o Bruno está como CEO há 4 anos e pouco. 4 anos e meio. Como que foi Outubro isso, agora né? faz 5 anos. E como que foi o trabalho dos primos e os tios com ele? Bom, primeiro que nós estávamos procurando gente, estávamos começando a querer procurar gente fora, para admitir um CEO externo, um CEO não da família. Tá bom? Aí um dia o Bruno chamou a gente, o Bruno não, o grupo, né? Porque foi falado entre o grupo. O Bruno chamou, mas foi falado entre o grupo. Que se nós ajudássemos ele queria pegar. Entendeu? A gente sabia que era muita responsabilidade, falamos isso para ele, até falando, se vocês me derem forte, eu pego. Puta que pariu. Você quer o que mais? Nada, né? Vamos botar lá. E depois de ter pós-graduação, de ter essa coisa toda, tal, pusemos ele lá. Aí ele chegou e até hoje nós fazemos uma reunião semanal para conversar, a gente chama de sócios. E é eles 5 e nós 3, 8. Né? Quando não pode, algum não pode, qualquer, faz pelo coisa, mas tem que fazer. Tem que estar tudo alinhado. E uma vez por mês, nós fechamos todos, 2 books desse tamanho aqui, nós fechamos tudo que a empresa fez durante o mês anterior. Entre o dia 14, 16, 13, 15, sai o relatório do mês anterior. E faz a reunião, a gente chama de reunião de conselho, onde todos os diretores, tem 4 diretores da empresa, acho que é 4, se não faz a memória, e tem os herdeiros e tem nós 3, entendeu? E tem dois conselheiros externos. Isso para dar unidade na coisa, porque os conselheiros externos não pensam que é filho, não pensam que é sobrinho, não pensam nada, né? Tem que dar a opinião deles. É frio. É friozão. Então eles dão e nos fez crescer bastante, os 2. Um foi presidente do conselho da Marco Polo e o outro fez uma união entre Votorantim, Tigre e Gerdau, dentro para vender os mesmos produtos, né? Então, cada um completou com um produto, fez uma sacola para isso aí. Entendeu? Então, são gente super experiente. E a governança está indo muito bem, graças a Deus. Lógico que quando você vai passar... E por que nasceu a governança? Porque a pandemia me deixou 7 meses e meio com medo dentro de casa. Um dia eles falaram, olha, tem que o Bruno tocando a empresa. Sem ser nada. Simplesmente era filho do Ribamar. Aí os outros também estavam por lá, tocando a sua partezinha, exceto minha filha, que estava fora. Aí surgiu um assunto, eu pego. Lembra daquela conversa? Eu pego. Então, tá bom. Pego do meu prédio aí na Renda Franca, nós moramos 3 no meu prédio, tá? Tem essa particularidade. Comemos pizza todo sábado. Família Trabalham no mesmo Comemos- lugar, moram no mesmo prédio e de fim de semana vai pro mesmo Vai ser no sítio. mesmo lugar. sítio. Quase 90% dos finais de piscina. semana do mês, que 52, 40, 42, nós comemos pizza juntos, tá bom? E vamos pro sítio quase sempre juntos. Amanhã, por exemplo, eu tô lá. Então, por quê? Porque eu digo mesmo, eu acho que eles dois acham eu o melhor amigo, e eu acho eles dois o melhor amigo. Acabou. Não tem jeito. Perfeito. Né? Então aí no pé do prédio fizeram uma celebração com todo o Brasil, todas as filiais vendo nós 3, lá para nós, tá? Dando aquela choradinha e dando poder para eles, entendeu? E isso eu costumo dizer sempre. Sai da nuca até o cóccix, um frio, que você nem queira saber. Mas não por achar eles incompetentes. Não, nós estaremos juntos sempre, ajudando eles ajudando a gente, tal. Mas por uma questão de falar, puta que pariu, vou largar o poder. Porque o poder é bom, não é? Eu acho, poder é bom. Eu, pelo menos, sou um cara, não sou vaidoso, mas sou do poder. Então você tem que tirar, entendeu? Tem que tirar o poder. E aí tirou o poder de todos nós. Foi pra Falando eles. em poder, E se quiserem alguém que está ouvindo, ou vocês que estão aqui na mesa, se quiserem falar comigo sobre governança corporativa, passagem de bastão, essas coisas todas, antes de falar com alguém, né, alguém que faça isso profissionalmente, pode vir, porque eu tenho um compromisso, principalmente feito com esses 3 cidadãos, 3 empresas, de que eles explicariam desde que um dia eu possa explicar para alguém. Então, isso é uma corrente, entendeu? Então, se quiserem, é só entrar em contato com a Sotública, pedir o Ribamar,
e falar o que é que quer, estou à disposição. Maravilha. E Ribamar, você considera o grupo, outro dia eu estava vendo o vídeo da comemoração de 50 e poucos anos da Açotubo, e o Luiz falou muito sobre a grande família, né? O grupo Açotubo é uma grande família? Ricardo, se eu disser para você que não tem nenhum irmãozinho lá que é difícil de tratar, de lidar, etc., eu não estou dizendo o nível, a todo nível, tá? Nível baixo, acima, tá? Sempre tem, velho, sempre tem. O grande problema é que eu aprendi uma coisa, talvez pela maturidade, talvez não sei o quê, se eu chegar para você, você é meu funcionário, funcionário da companhia, falar, Ricardo, eu não quero mais agir desse jeito, o portão da casa você ventia da rua. Eu não tenho condições de ver desse jeito. Meu cliente precisa disso, você está entendendo? Meu cliente precisa disso, você está entendendo? Você fala assim e continua, tem que ser eliminado do quadro. Mas isso, normalmente, a gente faz de tudo para não ter esse fator de correção, de chamada de atenção muito e tal, entendeu? A gente sempre faz a coisa, eu tenho certeza que falar que é uma grande família é muito difícil, porque 1967, mas eu digo uma coisa para você, dentro do possível, nós temos uma grande concepção de família para nossos funcionários, para nosso plantão. Hoje, eu acho que dentro de Guarulhos, nós somos uma das empresas que mais oferecem benefícios. Não só para os funcionários, como na área social também. De crianças com deficiência de câncer e tal. Nós temos lá o Olhar de Bia, nós temos lá o GRAC, e mais umas duas lá. Nós temos acho que 6 ou 7 entidades que a gente ajuda, e não é com R$1.000, R$500 por mês, não. Um pouquinho bem mais salgado, tá? Então, isso faz com que a nossa empresa se sinta dentro da sociedade, ela faz parte. E os nossos funcionários vendo isso, se eles forem incoerentes, porque se eles verem isso e perceber que nós temos hoje, não uma forma divisional, né? Eu quero a maior parte para a empresa, porque ela tem que continuar vivendo, mas que é colocado nos lugares, e se eles pelo menos acharem isso bem, nós fazemos sempre final de ano, todos os nossos 900 funcionários, todo faz a nossa festa de final de ano, e eu fico muito feliz, porque todos eles vêm agradecer, porque não é puxa-saquismo, nem quanto tá já mamado, como dizem, né? Sim. Não, vem agradecer mesmo, por causa do que a família faz, entendeu? Pô, é isso aí. Então é uma grande família. Assim, uma família, Rafael, outro dia eu estava com o Ribamar, a gente estava tomando nosso café, e chegou no momento que... Aqui é longe você vir de lá da tua casa para a minha, não é? Mas eu tenho que ir de carro. Eu tenho que sair da Majestic e tenho que ir de carro. Atravessar a rua de carro? Não, porque eu fico quase na frente dele. Então tem que sair na rua, uns 120 metros, 150 metros, entrar e andar 200 para dentro, praticamente, entendeu? Ele não quer andar os 300 e poucos metros. Não, aqui vai de moto. Tinha um portão direto, agora não tem. E em um determinado momento a gente está conversando sobre realmente família, né? Sim. E naquele momento, às vezes... Você sabe a nossa situação, você sabe, né, meu pai hoje ele não vai muito para a empresa, lá tudo, não sei o quê. E de repente, às vezes, você sente um pouco de falta, né, Ribamar? Quando você tem o Ribamar com uma certa idade, o Luiz, né, o Wilson, e a gente precisa, de repente, escutar. Você falou, porra, mas quantos anos você tem? Eu falei, tenho 54. E você ainda precisa de tudo isso? Eu falei, preciso, igual. Ricardo, é outra coisa, toda a família tem problemas, não adianta eu mentir, e posso dizer uma coisa para você, e a vida é uma coisa meio gozada, né? Meu nono italiano diz assim, Fiolo, la vita è una illusione, né? Ou seja, a vida é uma ilusão. Por que ele falava isso? Porque você, quando criança, não sabe o que está se passando, depois você fica meio jovenzinho, aí você começa a ter seus problemas hormonais e etc, né? Depois aí você passa a casa, aí você tem filhos, você tem que lidar com os filhos, você tem que lidar com os funcionários, você tem que lidar, sendo você o dono ou sendo você o empregador ou sendo você um dos chefes, né? Você tem que lidar com gente, não tem jeito de fazer diferente. Eu não consigo lidar com o computador, tenho que lidar com gente. E a inspiração da gente, né? A gente tem que ter essa inspiração para ver o mundo um pouco mais esverdeado do que vermelho, sabe? Vermelho, quando eu digo, nem da esquerda nem da direita, tá? Estou falando vermelho de uma outra maneira, é uma maneira simbólica de dizer, então o verde, né? O tráfego flui, né? Sim. Aí tem que fluir no verde, entendeu? Esquecer um pouco alguns tipos de mágoas, etc, porque
não nos leva a nada. E se aliar sempre às pessoas que gostam da gente. Porque tem aquelas pessoas que é puxar saco, desculpa a palavra, e tem aquelas pessoas que gostam de ti. Essas pessoas que gostam de ti, normalmente, para te trair, elas são muito mais difíceis. Essas pessoas você tem que, entendeu? Considerar. E quando você tiver desligado dessas pessoas, você tem que dizer para elas, você está desligando não por um momento só, talvez para a vida eterna, porque o cara vai se aposentar, o cara não sei lá, não teve jeito de ficar dentro do negócio, né? Você tem que avisar para ele que você quer continuar com a amizade com ele, né? Parece uma coisa meio assim, perto da fissura, né? Amizade com ex-funcionário e tal. Mas eu adoro quando eu encontro em shopping center, que são lugares mais populares, no Ibirapuera, quando eu vou andar por lá e tal. Eu adoro ver meus funcionários. E se ele estiver bem, fico melhor ainda. Fica melhor, mais contente. Porque a nossa empresa, hoje, ela tem 14 universidades, que ela como é que chama? Ela tem, convênio. Uhum. Então, já tem 50% de bolsa. E os outros 50%, para poder receber à vista, eu tiro do salário do cara. E depois os outros 50%, eu pago 50%. Os 50% que sobrou, então ele paga 25%. Um curso de engenharia, sei lá, R$2.500, mais ou menos deve estar por mês, né? Um curso de engenharia bom. Bom, curso de engenharia bem... Então, 1.250 pago eu. Pago eu não, a universidade dá como bolsa, para completar sala e tal, facilitar a vida dela economicamente. Eu, 1.250, eu pago 600 e pouco para ele. Então, ele pagou R$600 de um curso de engenharia que custaria 2.500. Ele não teria possibilidade alguma de fazer. Uhum. Eu tenho muito dinheiro. Eu tenho orgulho de ter no ECOR. Um cara que é chefe de cardiologia lá, foi funcionário nosso. Entendeu? E você anda... Você chama muito o pessoal pelo nome lá, né, Ribamar? Então. Não todos. Não, tô aqui não dá. É que me desculpe aqueles que eu não chamo por nome, eu só mas eu não deixo de almoçar abanando minha mão, porque eu trabalhei como ferramenteiro e tal, eu trabalhei em fábrica, eu trabalhei dentro da fábrica. Então eu sei como eles são, eu sei como eu era, né? Meio quietinho, meio não sei o que. Então eu quero cumprimentar todo mundo e faço isso com um espírito de bondade, não é um espírito assim, eu vou cumprimentar porque assim ele fica mais meu amigo e trabalha mais. Mas não penso nem nisso, entendeu? Eu quero que ele esteja do lado da companhia, do lado do nosso cliente. O nosso cliente é vital para nossas vidas, entendeu? Sem ele, não existe. Eu tinha uns grupos, quando eu era diretor comercial, de 18 pessoas, 6 cada vez que eu me reunia na minha sala, lá em cima. Você conheceu a minha sala, lá em cima, onde era a minha sala, que eu ia destruído tudo. Tá? Segunda geração já... Segunda geração... Agora não volta mais, você não pode mais voltar. E aí, eu punha para ele, quem é que paga o vosso salário? Alguns falavam, o senhor. O jovem, tudo abaixo de 21 anos. Com 21 anos não quero mais saber. Cavalo velho não pega mais marcha, certo? Então, abaixo de 18 anos. E abaixo de 21 anos. Então, de 18, 20, menor aprendiz com 16 anos e tal. Que eu tenho muito menor aprendiz, exatamente. Então, aí fala assim, cara, quem paga? O senhor, Jorge Mamar? Não, gente. Aí eu dou uma volta na mesa, eu faço firula, digo, o cliente, se ele não me der o lucro entre, se vendas vender com prejuízo, você para de receber seu salário. Tem o cliente, mas tem o prejuízo. Então, precisa ter lucro. E o cliente tem que dar lucro, todos os clientes. Se eu comprar de você, que eu compro as tuas mangueiras, sim, etc., lá para pôr nosso equipamento lá, você tem que ter lucro. Eu não quero te dar prejuízo. Mas eu também tenho que ter lucro no meu negócio. E os negócios são assim, é feito com lucro. Se for para o cliente não dar lucro, ou não me pagar o título, eu não quero ir com o cliente. Entendeu? Então, que eu explico para todo mundo com o cliente, por isso nós temos uma frase lá, somos todos vendedores. Quando um cara que é terceirizado da nossa limpeza, até a menina da limpeza, quando entra lá, a menina não, são 7, 8, 10 ela de limpeza, a RH é obrigado a dizer, olha, você tem que dizer bom dia para todo mundo, boa tarde para todo mundo, que você muitas vezes faz a diferença. Exatamente. Perfeito. E assim, a gente está falando de uma empresa de 51 anos, né? De um grupo de 51 anos. E aí tem gerações lá dentro, né? Tem o jovem aprendiz, tem uma pessoa que talvez está há 20 anos dentro do negócio, 32 30, anos 40, lá dentro, é pouco, 32. Tem 32 já. Legal. E como é que é lidar com essa geração mais nova e com essa geração que já está há 32 anos dentro do negócio? Olha, essa geração mais nova, ela não descobriu o que ela quer. Entendi. Né? Essa geração bem mais nova, não estou dizendo de 30 para cima, 27, 30 para cima é uma outra geração, eu considero. Mas o cara de 18 a 21 anos, mais ou menos, né? Ou 16 a 21, bom, 16 eu nem posso cobrá-lo, sabe por quê? Porque eu acho que realmente eles não têm nada ainda para ofertar. Né? Mas de 18, pelo menos, a 21 anos, eles não aprenderam ainda o que eles querem.
Você conversa com eles não sabem se na universidade o que eles vão fazer. Estão se formando no colégio para poder entrar. Você fala para ele, mas se você se formar e você entrar, o que você quer? Ah, não, pô, eu quero fazer faculdade, mas eu quero voltar como gerente. Querido, tem 900 pessoas, tem 20 gerentes, 30 gerentes e tem 4 diretores. Não é assim. A vida, o café passa lá no fundinho da Melita, lá, propaganda, né? Passa lá no fundinho, entendeu? Por quê? Porque é uma coisa com uma ampulheta, né? Você põe lá em cima o cidadão, quem vai para baixo, ou demora muito para ele passar para baixo, ou ele não passa direto. A não ser que ele foi um herdeiro que os pais morreram de última hora, tal, ele virou um herdeiro e virou chefe de tudo. Mas Sim. Mesmo assim, ele tem que pôr, se ele for esperto, ele tem que pôr um cara bom, que tem casca, muita casca do lado dele, senão ele quebra a empresa dele, ele não tem experiência. Entendeu? E agora, é tão gostoso viver com eles, ao lado deles, porque eles nos fazem um pouco mais jovens, sabe? Eles nos completam um pouco, sabe? E eu chamo muito. Eu tenho, por exemplo, lá do meu lá, eu tenho um funcionário que um dia ele veio na minha sala, chamei ele e falei assim, escuta, velho, por que eu não vou falar o nome dele? Porque senão fica meio assim, né? Escuta, velho, eu quero saber o que você quer da tua vida. Ah, não, tô com a menininha, tal, etc. Tô com a mulher em casa, tal. Então, imagina se eu te mando embora. Quando você ganha aqui, sei lá, eu achei 3.500, 4, sei lá. Mas assim, se eu te mando embora agora, você vai ganhar quanto lá fora? Talvez igual. Eu falei, e o benefício igual? Não. Benefício não, que eu já trabalhei em outras empresas, não tem benefício como tem dentro da empresa. Então você tá pedindo uma oportunidade para me te mandar embora. Então faz o seguinte, ó. Vai fazer uma engenharia. Eu sei que você está aqui na área de construção. Fazer uma engenharia. Está no 5º semestre. Eu tô com orgulho do cacete dele. Bacana. Entendeu? Porque é muito legal isso, entendeu? Eu tô formando mais um brasileirinho. Outro. E o cara, quando faz isso, ele não tem obrigação de ficar dentro da empresa, tá? Eu paguei metade da metade, ele não tem direito para ficar dentro da empresa. Não gera esse vínculo. Não gera vínculo. As multinacionais, normalmente multinacionais não, grandes empresas. Tempo, né? Qualquer uma. Fica um período. Fica um período. Você tem que ficar pelo menos 2 anos. Não, o meu não tem. Eles querem ficar. Entendeu? Eles querem ficar. Entendeu? Então eu fico orgulhoso com isso. E me diz uma coisa. Qual o valor você nunca abriu mão, Ribamar? Pergunta muito boa essa. Cara, é uma coisa tão difícil, Ricardo, falar sobre isso, porque tem muitos deles. Por exemplo, eu não posso perder a verdade comigo mesmo, entendeu? Eu tenho no meu lema, ó, se vocês estudam isso, um dia vocês vão perceber, eu tenho no meu lema que... tenho no meu lema que tem um negócio que chama-se o olho que vê tudo. Quem um dia participar de algumas organizações sensoriais por aí vai ver isso aí, tá bom? O olho que vê tudo. Então é que é a consciência. Eu não posso perder a verdade da minha consciência. Não abro mão. Falando isso como pessoa. Caráter. Não abro mão. Eu não devo nada para ninguém. Eu não roubo nada de ninguém. Eu não afeto a vida de ninguém com sacanagem. Ponto. Então, esse é o lado pessoal. O lado empresarial, porque esse é o lado empresarial. Eu não abro mão do bom atendimento e da qualidade com o meu cliente. Eu não abro mão da qualidade com o meu cliente. O primeiro cara do ramo que a gente chama de ferriaço, né, ou seja, aço, de modo geral, que teve ISO 9003 há 29 anos, 30 anos atrás, mas não fui eu. Era a terceira parte, ainda não era nem ONG que administrava. Entendeu? Por quê? Eu sempre gostei das coisas, eu não, meus irmãos, todos nós. E fizemos uma filosofia dentro da companhia. Para que não se abra mão da qualidade. Não tem jeito. Não tem jeito. Ainda mais hoje. Quer dizer, antigamente você tinha um ditador. Né? Hoje não. Hoje você tem uma máquina que não... O que entrou tem que sair. Porque piorou mais ainda a vida do vendedor se ele quiser fazer alguma coisa. Mas ele não faz, porque ele sabe que ele não pode fazer. Se ele fizer, ele está fora do esquema da empresa. A empresa quer dar tudo para ele. Quer dar tranquilidade, quer fazer como é que chama? Como é que nós chamamos lá, meu Deus do céu? Bom, para a família vir ver onde o cara trabalha, Sim. as mulheres, os filhos e tal, é uma alegria. Entendeu? É uma alegria. O Bruno levou minha netinha para lá. Ela ficou na cadeira dele. Foi uma alegria. Netinha. Agora, gente grande já sabe que o marido, a mulher, sei lá, trabalha ali. Isto é uma coisa interessante. A gente faz de tudo para que a gente mantenha o máximo das pessoas dentro de casa. Quando elas saírem, você pode estar ciente. Ou porque elas foram empreender,
ou porque o pai chamou porque está doente, está lá no Nordeste, sei lá, um exemplo, entendeu? Coisa desse tipo, no Sul, não importa. Ou então porque ela é ruim. Ela é ruim, ela é muito ruim, não pega não, porque ela é ruim, entendeu? Isso, na classe dos ruins, você só pode admitir as classes ruins se você, na hora de fazer a seleção, você fez ela bem feita. Você faz ela bem feita, mesmo assim tem alguns pormenores que escapam pelo meio dos dedos. Você só tem gente boa. Então dentro do nosso grupo hoje só tem gente boa. Por isso que ela é uma grande família. Eu acho que é isso. Que maravilha. O Ribamar, durante esses 51 anos, a segunda geração veio. Antes da segunda geração, lá no sítio, tomando cerveja, algum momento vocês falaram, porra, vamos largar a mão disso? Ou nunca pensaram? Não, eu pensei que você ia largar a mão disso e ia lá pegar pra mim. Brincando com você, parafraseando você. Eu digo o seguinte, olha, se for honesto, presta atenção, se for honesto, eu quero todo o dinheiro do mundo na minha carteira. Todo o dinheiro do mundo. Tudo. Se for honesto, eu quero ter todos os clientes do Brasil, no meu caso, porque eu tenho duas unidades, nós temos 2 unidades, uma no Peru e uma na Colômbia, só que é de engenharia de solo, não tem nada a ver com a estrutura, tem a ver com a Incotep, certo? Mas, então, eu quero todo o mercado latino-americano, norte-americano, eu tenho vontade disso, entendeu? Eu sou levado a isso, embora que isso é impossível, mas eu sou levado a isso. Então, nunca pensei em largar. Não. Eu estou comendo um pouco da carne, nem que for osso, apareceu o osso, eu quero roer o osso também. Eu falo assim sempre, se você vai fazer alguma coisa e você não gosta do que faz, não faz. É meu jargão, nosso jargão da família. Eu não gosto, não faz, pô. Perfeito. Eu acho que isso aí já responde até a próxima, né? Fechamento das empresas aqui que a gente ia conversar, mas você tendo essa paixão, né? Vai fazer o que você não gosta, né, Ricardo? Você conviveu um pouco lá com a Majestic, né, Ribamar? E eu acho que chegou num determinado momento que eles já não gostavam mais da empresa em si, né? Tinha duas particularidades. Primeiro, que era temperamento diferente, né? Entre seu pai e vosso sócio. Temperamento diferente. Segundo, eles não tinham paixão entre eles, né? Começou, era paixão. Tiveram. Depois foi. Sim, é o que eu estou dizendo para você. Tinha lá, então dos 60 anos, né? Que tem? 56. 56. Dos 56, talvez, os primeiros 36 foram apaixonados. E os últimos 20 foram mais apaixonados por si do que pelo outro, entendeu? Então, isso faz com que você tenha dicotomia de pensamento cada vez mais diverso, cada vez mais aberto, cada vez mais distante. Você sabe como é que é, né? Você tem um imã qualquer, você encostou, pum, ele gruda, né? Você não tem mais o pensamento igual. O que nós cultuamos demais entre nós 3 irmãos, graças a Deus. Né? Que isso acho que não é nem por... A mãe tem uma educação muito severa, entendeu? Mas não foi nem por causa, talvez, da educação, talvez foi uma sorte divina que a gente teve, sabe? Porque e ali a gente gosta... Nunca empata alguma situação, né, Ribamar? Não. 5 em 3... Não, e só começou a votar agora, mais ou menos agora, por causa da segunda geração, porque antigamente não. Eu achava na área comercial que eu devia fazer alguma coisa, 60% era meu para ele fazer, a responsabilidade era minha. Mas eu ia lá conversar com os dois para tirar ideias, para levar ideias para onde eu ia, para, sei lá, entendeu? E vice-versa, o meu irmão, que sempre foi o presidente da companhia, o Luiz, o mais velho, uma família italiana sempre o mais velho, ele sempre tem uma cancha diferente, né? Um negocinho diferente. Ele é presidente. Uma humildade que era... Sabe, não quer, ou o Wilson também não. Então, o que acontece? O nosso negócio de nos dar bem entre nós é que fez com que a empresa fosse avante. Eu cansei de ver inúmeras pessoas falarem para mim, a Sutubo tem tua cara. E eu cansei de responder, quem tem a cara da Sutubo são meus 2 irmãos que estão lá dentro. Mas juro por Deus, cansei de responder. Porque eu acho que eu não tinha a cara da Sutubo. É que eu estava mais na rua, eu estava mais junto ao fornecedor, eu estava mais junto ao cliente, então todo mundo conhecia o Ribamar. Conhecia menos o Luiz e o Wilson. Mas, toda vez que o cara falava, pô, Ribamar, parabéns. Eu falei, por quê? Porque a tua empresa tem tua cara. Eu dizia, não.
A minha empresa tem a cara de 2 grandes administradores, tá lá dentro. Eu estou tranquilo aqui. Eu estou fazendo... Eu estou vendendo e... Nem perdendo, nem ganhando. Eu estou projeto. aqui, entendeu? Agora eles não, pô. Tá lá dentro de área administrativa, tá lá dentro da área financeira, então eles são poderosos, entendeu? Sim. E assim foi levado a minha vida. Como pedem também. Escuta, você tem o filho, tua filha, tudo bem educado, não fui eu. Foi minha mulher que educou. Eu não. Eu viajei muito, eu passei não, né? Viajei, passear, porque eterno, gravata, pasta de 007 na mão com couro de jacaré, sabe? É. Então você ia, o cara andava, olhava para você, o teu funcionário olhava e falava assim, ela tá passeando. Né? Então eu percebi que eu estava passeando. Entendeu? Eu fazia da minha tarefa um passeio. Maravilha. A gente está chegando já praticamente no final. O que a gente faz? Esse podcast ele tem esse formato, Ribamar, para a gente trazer empresários que alcançaram, obtiveram êxito, que estão há muito tempo no mercado e que construíram as suas vidas pautadas no negócio, pensando na projeção. E o podcast ele traz isso para empresários. Pensa que dentro dessa nossa conversa aqui, pessoas vão assistir, empresários, microempresários, médios empresários, pessoas vão ser impactadas com a história de um empresário que está há 51 anos no mercado. E a gente queria entender com você assim, o que você acha dessa iniciativa, desse projeto do Cast do CEO? Você acha que isso aqui agrega muito valor para um empresário que está começando ali a sua carreira muitas vezes, ou até um pequeno empresário que tem ali uma pequena equipe ainda? O que você diz sobre isso, Ribamar? Eu diria o seguinte, vocês estão fazendo um trabalho brilhante. Primeiro o seguinte, só que tem que pegar nível de empresário, né? Tem aquele cara que está começando, aquele cara que vai querer ser, aquele cara que já está medianinho, tá certo? Eu acho que eu passei alguma coisa e que ele vai poder aplicar na vida dele, tá bom? Ok? Tá bom? Muito bem. É como falar que a família tem que ajudar no início, amigos, você emprega amigos, você tem que ter certeza de que as pessoas gostam de ti, essas coisas, saber que você precisa entender um pouco do mercado, o resto é pouco de dinheiro, porque não adianta entrar vendendo sem documento, não adianta, tá? Perfeito. A vida não é assim. Então, tudo isso que eu estou passando bastante de coração e bastante com significado, porque eu tenho 51 anos desse negócio. Se eu não aprendi até agora, não vai dar para aprender mais. E uma empresa de 2 bi, dá para dizer para vocês que eu devo ter tido sucesso na minha vida. Com certeza. Tá bom? E outra, está figurando entre as 1000, e outra, eu me candidatei já umas 3 vezes, já que para saber se é entre as 100 maiores empresas para trabalhar, né, melhores empresas para trabalhar, e ficou raspando, tá tudo lá. E olha, estou concorrendo lá com Pfizer, estou concorrendo lá com Rodia, sei lá, com um exemplo, entendeu? Pirelli, sabe? Tá tudo ali, entendeu? Gerdau, ArcelorMittal, tá? Então tá lá em 105, né? O que tem que melhorar aqui, tá? Que eu quero entrar nas 100 melhores para trabalhar também. Uhum. Da exame. Então, não sei se é só exame que faz isso, se é só exame que faz isso, não sei. Eu não sei, também acho que é esse exame, né? Que é mais tem o valor econômico, né? Tem acho que é o valor econômico, talvez seja o valor. Então, e o que acontece? Tudo isso que eu estou passando de coração, o que está na minha cabeça, 51 anos. Você não sabe, nesse momento que eu estou falando com vocês, do que eu refleti lá para trás, para poder dar a resposta para vocês. Então, lógico, se eu pegar um grande empresário, um grande CEO de uma grande multinacional, de uma grande empresa, um grupo brasileiro, pouco ele vai aproveitar, porque eu ainda sou um cara muito precisando de aprender também. Mas se você pegar uma grande classe da responsabilidade econômica do país, que são empresas familiares, você vai ver que o vosso trabalho, ele poderia ser dedicado, pode ser que ninguém vai ver, pode ser que todo mundo vê, pode ser essa coisa toda, a gente não sabe, depois de editado, como é que vai ser. Mas se vocês trabalharem direito para que as pessoas possam ver, para que elas tenham dentro de si um pouco de tudo isso que nós falamos aqui e os outros 6 episódios que falou aqui, entendeu? Para levar essa mensagem a Garcia. Tem que levar a mensagem, sabe? Porque não é fácil ser empresário, gente, não é fácil. Verdade. Ser empresário, a gente tem que ter resignação. A gente, muitas vezes, eu tenho algumas cenas dentro da minha vida que eu não chegar numa criança, num moleque, que hoje é CEO da companhia, ou minha filha, e não chegar em tempo, porque ele estava escrevendo uma poesia, ia declamar a poesia, tá? Eu chegar no final, ou sei lá, entendeu? Chegar a pagar um cara de táxi, sair do aeroporto, falar assim pro cara, olha, eu te pago o dobro, o que der, eu te pago o dobro, mas você tem que chegar até tal hora lá. E o cara desceu o cacete, entendeu? Naquele tempo não tinha tantos radares, etc, entendeu? Quer dizer, fui eu irresponsável, ele também, mas
Um momento maior, que era a minha filha, que estava fazendo um livrinho dela editando aqui dentro do Colégio Agostiniano, né? Então, a gente tem que ter muita resignação, muita resiliência, muita vontade. E não adianta dizer, se eu for para quebrar, eu encosto um CNPJ aí, pego outro, sabe? Isso não é posição de empresário. Posição de empresário é aquele que tem que dar emprego. Eu não devo, eu não. Os empresários, quem é empresário, não pode dever fundo de garantia a seus funcionários, não poderia dever seu salário, não poderia... Agora, eu tenho minha dificuldade. Então, por um período, todo mundo me respeita e sabe que eu preciso de passar por um período de, vamos dizer assim, de falta de pouca bonança, né? Eu não tenho, né, tempo de ajuste. E depois eu vou fazer meu caminho de novo. Então, esse é o empresário, né? Nós temos um orgulho de ter a empresa há 51 anos e nunca mudamos o nosso CNPJ. Em nossa inscrição estadual. Nunca. Nascemos na Vila Maria, Vila Guilherme, depois viemos para Cumbica. Nunca nós mudamos. Compramos uma empresa de aço inoxidável, com 54 anos na época, tem 16 conosco, 16 não, quase 17, 71, né? 54, 64, 71 anos. Está conosco, entendeu? Está lá. Onde você vai, lá comigo de vez em quando, a gente fica batendo papo lá, gostoso lá. Tá bom? Eu queria fazer um pouco de propaganda. Propaganda não, queria fazer um pouco de coisa. Primeiro, a nossa empresa tem filiais lá em Canoas, lá no Caxias, tem Joinville, Curitiba, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e tem representante na Bahia, tem representante no Ceará, tem representante no Oeste Catarinense, tem representante no Centro. Em Sertãozinho tem a filial, desculpa. Todas elas têm estoque, tudo que você vê lá dentro quando você passa ali, todas elas têm aquele estoque. Quando é escritório, não. Só tem escritório e tem um departamento de venda, só. Bom, só que tudo interligado. Os computadores nossos, o cara quer vender material do Rio Grande do Sul, ele vende. Ele está lá na Bahia. Se ele quiser vender de São Paulo, se ele quiser vender de Sertãozinho, ele vende. Porque está tudo lá à disposição. E nós trabalhamos com aço 1020, 1045, aço ligados. Para quem sabe o que é aço, sabe o que eu estou falando. Tubos mecânicos e tubos condutores. Tem uma área de geologia de solo, que talvez algum engenheiro está vendo o nosso podcast aqui. Ele tem dentro do nosso bojo de produtos cordoalha, tirantes e etc. E tem uma de inox, né? Que tem chapa de inox, tubo de inox com e sem costura e barra de inox. Então agora já fiz meu merchan, agora estou feliz. Perfeito, Ibamar. Agora tem a parte do ping-pong. Vamos rapidinho. Explica como funciona o ping-pong. O ping-pong, nós vamos fazer uma pergunta e você tem que ser curto e grosso, Ibamar. Tá? Um conselho que você daria para quem está começando agora? Tenha persistência. Um erro que te ensinou mais do que qualquer acerto. Um erro que me ensinou mais que qualquer acerto. Foi um momento que não foi humilde. Os momentos que eu não fui humilde me atrapalhou minha vida. Um hábito que você atribui ao seu sucesso? Ser trabalhador. Dedicado. Se pudesse recomeçar, o que faria diferente? Nada. Absolutamente nada. Talvez sim, em momentos pequenos da minha vida, ser um pouquinho menos assim. Eu não vou dizer arrogante, não, gente, mas assim, um pouco menos vaidoso, um pouco mais. E foi poucos momentos, mas é nesse momento. Então, talvez eu mudaria, mas não tenho vontade de mudar nada. A nossa trajetória foi tão interessante que eu não quero mudar porra nenhuma, nada. O melhor conselho que você já recebeu da vida? Melhor ou de quem? Melhor de quem? Pode ser da vida, pode ser de alguém. Bom, sempre das minhas irmãs mais velhas recebi muito, do meu irmão e tal, mas e do meu pai e da minha mãe, que eu não posso deixar fora, mas vai devagar. Você não conhece nada que faz assim, né? Só foguete lá na NASA, né? Você sempre tem que ir assim. O importante é que o teu gráfico cada vez mais faça um ângulo, né? E vai fazendo a subida, a rampa, entendeu? Uma frase ou princípio que te guia até hoje nos negócios. Você não tem que ser muito diferente do teu concorrente. Tem que ser melhor e inteligente. Perfeito.
Omar, isso aqui é uma pergunta Profunda, né? profunda. O Ribamar é feliz? Alcançou o sucesso? Todo ser humano tem uma parte, né, de felicidade, né? Eu acho que eu tenho essa parte da infelicidade, ela é tão pequena que a felicidade é um negócio assim, primeiro você tem que estar contente com o que você tem, agradecer a Deus o que você tem, sabe, a gratidão, você tem que ter gratidão, senão você nunca vai ser feliz na vida. Pouco ou muito, né? Pouco ou muito. Aquilo que você conhece como teu, você tem que agradecer, sempre. Se for 1 bilhão, se for 1 milhão, é uma coisa. Mesma coisa não é a mesma coisa, monetariamente, mas para você é a mesma coisa. Então, eu posso dizer para você que depois de tudo que eu tive na família, o apoio da família, o apoio dos meus filhos, da minha mulher, essa coisa toda, o crescimento da companhia, não tenho um inimigo no meu mercado. Um inimigo no meu mercado. Não tem jeito de não ser feliz, né? Então eu digo para você, sou ocupado até hoje, com 70 anos de idade, vou na empresa todos os dias. Um pouquinho mais tarde, saio um pouquinho mais cedo para não pegar trânsito, mas só. A única regalia que eu tenho, reto trabalho com fosse gente grande. Então eu sou feliz até debaixo d'água. Até debaixo d'água sou feliz. E Perfeito. aqui tem poucas palavras, mas em uma palavra pra gente finalizar, descreva o senhor Ribamar. Um cara maluco. Não, vou dizer para você o seguinte, que eu acho que todos os aprendizados nossos da vida, né? Da vida. Não vou nem falar dos clientes, da empresa, tal, não. Todos os aprendizados das pessoas que me cercam, que eu nunca escolhi pessoas erradas para me cercar, graças a Deus. Nunca escolhi, não. Ele nunca sabe, né? Mas sempre quando eu vejo que alguma coisa está um pouco assim, eu passo na outra calçada. Né? A vida é assim. Não vou desfazer da pessoa, mas passo na outra calçada. Converso muito com o Ricardo, porque eu percebo que, de vez em quando, ele tem a angústia dele lá. Então a gente precisa dar uma conversada para tirar um pouco do... né? Explodir um pouco a coisa. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Eu sou um cara resiliente, gosto de exercer a minha função de qualquer coisa, ser mestre em qualquer coisa, mesmo que eu não seja, tá? Eu finjo que sou e vou pra frente. Não sou muito tolerante com relação a antagonismo de opiniões, sabe? Eu gosto da minha opinião e eu ouço. E sustento ela. Hã? E sustento ela. Mas sustenta a minha. A não ser que a tua for muito melhor que a minha, viu, Ricardo? Aí eu sou obrigado pro lado de lá do rio. Eu sempre acho que eu tô do lado do rio, do lado de lá tá os bichos. Entendeu? Então eu sou um pouco meio cabeça dura para ele. Mas eu me sinto assim, um cara progressista, um cara que gosta de fazer o bem pelos outros. Eu nunca fui um cara que... E não tô falando isso aqui fingindo, não. Eu podia falar, ficar quieto e acabou, né? Sim. Eu gosto de ver as pessoas melhores. Entendeu? Eu gosto de ver as pessoas, assim, sentindo que elas estão sendo úteis para dentro da empresa, para dentro do país, para dentro da comunidade, para dentro da cidade, para dentro do quê, entendeu? Detesto o corpo mole. Detesto o corpo mole. E para elas mesmas, lógico. Porque eu disse para o meu funcionário. Mas de engenharia, se eu te mandar embora amanhã, você vai se empregar por 7, 8 mil. Você não vai te entregar mais por 3,5. Ontem eu estava numa reunião, até com o sindicato lá, e é uma das coisas que eu falo, né? Aumente o seu guarda-chuva. A empresa que você está hoje, ela pode ficar pequena para você, né? Ou então, de repente, ela fica grande para você. Acabou. Né? Isso você tem razão. Vai criando o seu guarda-chuva e você pode ir para qualquer lugar. Então, essa é o Ribamar. Eu não gosto de jeito nenhum de muito, assim, prevaricar. A prevaricação, para mim, é assim, a pessoa está lá, ela sabe que quando eu contratei ela, o horário daqui é daqui. Tem horário de almoço, ela está sendo hiper respeitada, ela está sendo cumprimentada, não está sendo utilizada, não está sendo assim, sem registro, não está trabalhando assim. Dos conforme da lei e dos conforme pessoais, da contato. Então eu detesto prevaricação. Detesto que as pessoas gostem assim, de fazer a coisa errada porque é bem próprio para ela. Não, bem próprio tem que ser para o cliente e para a empresa. Se sobrar tempo para ser bem próprio para mim, eu também faço para mim, senão não faço. Eu tenho que fazer para o cliente e para a empresa. É isso que eu falo para eles. Então, eu não sei o que eu sou muito, mas eu gosto muito de ver as pessoas melhor do que elas tiveram no dia anterior. No dia anterior, entendeu? Eu sempre gostei disso. Entendeu? Eu não. Na verdade, isso é um estigma da minha família. Meu pai, minha mãe, tudo. Meus irmãos, tudo sempre acha que, pô, aquele cara tá muito... Quando era moleque, quanto eu ouvi? Ah, aquele cara tá muito bem. Nossa, ele comprou um pedaço de terra, isso lá no interior do Paraná. Comprou um pedaço de terra, agora ele instalou a família dele lá, tá fazendo uma casa
Porque naquele tempo era casa de madeira, era prego e tábua só, né? Então, tá fazendo uma casa maior para poder pôr o genro, a nora, os filhos, aí perto, sabe? Essas coisas todas, entendeu? Então, daquela época, acho que nós fomos filtrando, colocando para dentro e fomos fazendo com que as pessoas tentem a melhora delas. Se elas não conseguem, aí não tem jeito, mas tente. Maravilha. Agora chegando no finalmente. Chegamos. Ribamar, você gostou aqui do bate-papo? Muito obrigado. Bate-papo descontraído. Gostei muito. Tem uma das coisas que a gente faz aqui no final. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a canequinha. Um presente. Ó, Ricardo. Se você sentiu... Aquela é a sua, Ribamar. Então, essa aqui você vai levar. Essa aqui é... Essa daqui é uma das coisas que a gente faz, entrega. Se você se sentiu confortável, né? Se gostou do cast do CEO, se acha que mais pessoas, de repente, pode ser um Ribamar, você tem sentando desse lado e instruindo as pessoas, né? Que, de repente, vêm buscar conhecimento. Bom, Ricardo, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela caneca. Vou abrir, porque diz que tem que abrir, né? Assim diz a nossa aqui. Muito obrigado. E quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sei, o meu princípio aqui não foi nem ensinar ninguém, mas passar algumas coisas que talvez alguém vai tropeçar um dia em alguma das coisas que eu falei aqui. Então, já não vai tropeçar mais, vai falar, porra, aquele cara, sabe que ele vai tem encurtar. Razão? Já vou encurtar o caminho. E quero agradecer ao teu convite, uma conversa nossa lá de um cafezinho e tal. Continua tomando café lá, Pode tá deixar. bom? Continua tomando café lá e eu vou sempre falar para vocês o seguinte: o nosso trabalho de se dedicar a isso e ensinar um pouco as pessoas. Isso é uma didática que o ser humano, desde o tempo lá dos pergaminhos, não sei do que, quando ele começou muito a dominar o fogo, né? Dominar o fogo, de repente ele dominou os metais, de repente ele fez, naquela época não era bomba atômica, mas era espada, né? Era os protetores de peito para o cara enfiar a espada. Então isso era o máximo que tinha, né? Depois nós chegamos aí a coisas absurdas, né? Mas de qualquer maneira foi a evolução do homem. Eu estou sempre à vossa disposição. Obrigado pela vossa acolhida. Obrigado a você, foi uma honra. Obrigado, João. Obrigado, Rafael. João, Ricardo. Obrigado. Então é isso, Ricardo. A gente finaliza o 7º episódio. Muito bom, aprendeu bastante, Ricardo? O Ribamar, eu falo, cada café é um semestre de faculdade. Então muito bom. Tem humildade boa. Não, o Ricardo é sensacional também. Me força eu continuar fazendo coisas que eu nem sei que estou fazendo. Então, muito bem. Então, para você que estava acompanhando a gente até agora, eu acho que a gente passou aqui 1 hora e pouquinho já, né? Conversando, entendendo um pouco da história do Ribamar e, enfim, tendo alguns insights para negócio. A gente vai ter esse conteúdo disponibilizado, então vários cortes rolando no Instagram, Facebook, @cast do CEO, @plataforma do CEO. E eu quero agradecer, Ricardo, não só você, o Ribamar, mas quem acompanhou, quem assistiu, ficou com a gente até o final. Aqui fica o nosso muito obrigado, né, Ricardo? Muito obrigado. Conhecimento a rodo para quem quiser conhecer alguma coisinha do que é um empresário, 50 anos, né, que construiu, saiu de uma geada, né? Pelo tio, manda esses moleques pra lá e de repente cria um... Eu tinha 13 anos. 67, vai 13 anos. Que hoje está entre as 1000 maiores empresas do Brasil. Isso um aí. Orgulho, Ribamar. É um orgulho. Eu tenho esse orgulho também. Não posso levantar o narizinho, porque eu dependo dos meus clientes. Não adianta levantar o nariz, terminar com humildade, velho, porque senão não tem jeito, entendeu? Mas é isso aí, cara. Mas é isso. Fiquei feliz. Fiquei muito feliz de vir aqui. Maravilha. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a todos e até breve, né? Até breve. Até breve. Muito obrigado. Esse